Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 49. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coaching para o Sucesso Emocional e hoje eu trouxe algo muito especial para você. Não algo, mas alguém especial para você. Eu trouxe para você a coach educadora financeira Lúcia Stradiotti. Lúcia é fundadora do grupo Mãe por Inteiro, onde ela ajuda as mulheres a criarem um relacionamento satisfatório com a vida financeira, curando a forma como elas pensam sobre o dinheiro. O nosso trabalho é muito parecido, uma vez que eu também trabalho com a cura do relacionamento com a comida e também com o corpo em mulheres que têm a dificuldade de lidar com as próprias emoções sem utilizar a comida. E nessa discussão riquíssima, você vai escutar a gente conversando sobre o nosso mindset. Ou seja, a gente utiliza demais essa palavra, porém, eu quero que você entenda que mindset nada mais é do que o conjunto de pensamentos que nós temos, conjunto de crenças que levam a gente a utilizar os recursos externos, como dinheiro ou comida, para satisfazer alguma necessidade interna emocional e quais são os impactos negativos na nossa vida externa, seja débito ou excesso de peso, ou insatisfação com o nosso corpo, insatisfação com a nossa vida financeira, e como que a gente pode começar a dar os passos na direção de curar esse relacionamento e de transformar o nosso mindset para algo que nós queremos de forma intencional. Então, aproveite esse podcast, eu falo com você no final desse episódio. Me fala um pouco sobre como você trabalha com seus clientes no mindset de dinheiro. Tá. Bom, eu sempre falo que o dinheiro é Cuidar do dinheiro é como cuidar de uma doença. Você tem dois caminhos, ou você cuida do sintoma, ou você investiga a causa. Cuidar do sintoma é aquela coisa bem... É usar um band-aid mesmo, sabe? É tomar uma aspirina para dor de cabeça. É você resolver o problema naquela hora. Agora, cuidar da causa é quando... Investigar a causa, cuidar da causa é quando você realmente vai a fundo. Por que será que eu tô com essa dor de cabeça, né? Qual é o fundo dessa dor de cabeça? E aí, cuidar disso para que essa dor de cabeça não volte. Então, essa é a diferença. Eu sempre falo que muita gente que me procura, né, fala, mas eu já tentei várias vezes. Eu já fiz planilha. Eu já fiz um planejamento que não deu certo. Tá, mas daí você cuidou do sintoma, né? Eu tô desorganizada, deixa eu fazer um planejamento. Minhas finanças estão todas bagunçadas, eu tô gastando demais, deixa eu fazer uma planilha. Mas por que é que você tem esse comportamento? Da onde vem esse comportamento? O que motiva, né? O que te leva a agir dessa forma? Então, eu estou com dívidas. Ok, você está com dívida porque você teve um comportamento destrutivo aí, né? Um padrão de consumo, né? Fora, de repente, da tua realidade. Mas a questão não é simplesmente pagar essas dívidas. Porque se você simplesmente quitar tudo, der um jeito na vida agora, são muito grandes as chances de que daqui a um ano você está de novo no mesmo lugar. Então, o que a gente faz? A gente olha para o que motivou esse comportamento. E é aí que a gente cai na questão do mindset. Porque a gente vai olhar para o nosso modelo mental, para as nossas crenças, né? Para o nosso histórico, por que é que a gente age da forma como a gente age. E aí, sim, cuidando desse mindset, é que a gente consegue estabelecer novos hábitos mais saudáveis com o dinheiro. É interessante a forma como você descreve, cuidar da causa do problema, né? E que é bem semelhante com o tipo de coaching que eu faço, que também o sintoma do meu cliente é geralmente ganho de peso, né? E a causa do problema nunca é a ação que ela está fazendo, nunca é a dieta que ela está fazendo, mas sim o que está levando ela a comer a mais do que ela precisa. Da mesma forma que o que leva o seu cliente a entrar em débito é gastar mais do que ele ganha. Não só um problema de planejamento,
né? Exatamente. Então, se a gente olhar para a matemática do problema e tentar resolver a matemática sem resolver o que causa o problema, que é o mindset, né? As crenças, que a gente já vai falar sobre crenças daqui a pouco, sem olhar para isso, o problema continua recorrendo. Não adianta planilha, da mesma forma que não adianta fazer dieta pelo Aí resto que da tá. vida. E pode até adiantar, né? Vai ter gente ouvindo e falando assim: adianta sim, eu fiz uma planilha muito boa. Tá, adianta por quê? 3 meses? A dieta adianta por quanto tempo? 3 meses, 4 meses? Mas e Aham. depois? Você vai ficar escravo da dieta? Você vai ficar escravo da planilha? Você pode, né, expandir a sua possibilidade, né? Ao invés de você ficar escravo de uma planilha, escravo de um aplicativo, é você aprender a cuidar do dinheiro, é você Isso, aprender a comer, né, da forma certa, ou mais do que isso, entender o que te leva a que leva, buscar na comida, né, Aham. o conforto, o aprender por que é que você associa comprar com prazer, né? Isso, uhum. E a hora que a gente cuida disso, você não precisa da planilha, porque você não sente mais essa vontade. Né? Isso, e eu gostei do que você falou agora, que muitas vezes o que a gente faz a gente fala, mas funcionou, a dieta funcionou, ou a planilha funcionou, mas o que a gente tem um viés é que a gente vê o momento que a dieta funcionou e que a planilha funcionou, ou seja, que a matemática funcionou, mas que o resultado não permaneceu. Então, não funcionou. A gente tem que olhar para a matemática inteira. E a gente tem esse viés porque a gente tem esses vieses psicológicos mesmo, né? De achar, não, funcionou. Veja, mas o resultado não permaneceu, então... Então, não funcionou. Então, não funcionou, né? E é bom que a gente observe que não funcionou, para a gente tentar algo que funciona de verdade, que é a gente olhar para o mindset e olhar para as crenças. E uma das coisas que eu quero falar aqui é sobre as crenças. Como é que você aborda as crenças? O que são crenças de dinheiro? Uhum. Bom, geralmente as crenças que a gente carrega sobre dinheiro são crenças limitantes. Eu digo geralmente porque, lógico, né, vão ter algumas crenças fortalecedoras aí no meio, algumas pessoas até trazem, assim, um pouco disso na bagagem, mas a grande maioria da nossa geração cresceu com crenças negativas, né, com crenças limitantes, ou seja, aquelas que acabam, de fato, ou causando, né, um comportamento ou uma tomada de decisão muito ruim, destrutiva, que a gente chama, né, nas finanças, ou então que te limitam o teu potencial. Então, te fazem se auto-boicotar o tempo todo por conta do dinheiro, tá? E como é que a gente, eu gosto de trabalhar isso sempre a partir das nossas memórias. Então, a gente trabalha as crenças, aquelas que a gente adquiriu principalmente, assim, dos 0 aos 7 anos, né? Mas que podem ter acontecido também um pouco depois, olhando para a nossa história com dinheiro. Então, a primeira pergunta que eu faço para quem vem perguntar sobre a mentoria, eu já mando um questionário para a pessoa e a pessoa tem que me responder. Me fala sobre seu pai, me fala sobre sua mãe. Nessa hora a pessoa já fala assim, por que eu tenho que falar do meu pai e da minha mãe? Né? E aí a gente começa a investigar isso. Como era a relação do seu pai com o dinheiro? Então, um dos primeiros exercícios que a gente faz é justamente fazer mesmo uma linha do tempo da nossa história financeira, né? Para lembrar dos acontecimentos mais marcantes. E a partir disso a gente vai entendendo como aqueles acontecimentos foram criando, né? Trazendo para a gente crenças, né? E aí a gente faz a segunda etapa, que é entender como essas crenças estão moldando o nosso comportamento. Então, é uma parte de conscientização. Eu trabalho a mudança, né, o ciclo da mudança pelas 4 etapas, né? Então, conscientização, entendimento, dissociação e recondicionamento. Então, a gente começa fazendo isso, tá? Tomando consciência, né? Foi assim, a minha história foi assim, foi isso que aconteceu, meu pai era assim, minha mãe era assim. Muitas vezes a gente não para analisar. A gente vai parar para entender que a mãe também tem um problema com dinheiro, ou que o pai também tem um problema com dinheiro, quando a gente faz esse olhar.
E a partir daí, a gente entende, então, que foi isso que gerou nossas crenças e que são nossas crenças que estão comandando hoje. E aí sim a gente consegue falar, não, então isso não me serve mais. E aí a gente resolve essas crenças, aí várias ferramentas, né, para isso. E a partir disso, sim, um novo comportamento mais saudável, né, não destrutivo, na verdade construtivo, né. Daí a ideia é justamente trabalhar o dinheiro com proatividade. Então, o que eu falo, você assume o controle da sua vida de novo, porque até então é o dinheiro que está comandando tudo. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não faço tal coisa porque eu não tenho dinheiro, eu tô triste porque eu tô sem dinheiro, né? E o dinheiro fica sempre o que está comandando tudo. E o dinheiro é uma circunstância neutra, né? O dinheiro existe no mundo, é um papel. E é a uma gente moeda de troca, ponto. É isso que o dinheiro é. Isso, e é assim, tipo, é algo que não tem o poder sobre a nossa vida emocional, mas que a gente entrega todo esse poder quando a gente segura essas crenças, porque crença nada mais é do que a gente ter pensamento sobre o dinheiro e nunca questionar. Uhum. E continuar Acreditar que aceitando como... aquilo é verdade. Verdade absoluta, né? Isso. E o que eu percebo muito é que quando a gente tem uma crença, a gente acha que a gente está observando o mundo e criando a crença. Mas o oposto é verdade. A gente tem uma crença e a gente cria o nosso relacionamento com o dinheiro através da crença. Então, a crença não é uma observação do que existe no mundo. É sim algo que você acredita sem questionar e cria na sua vida. Então, é o inverso, É o né? inverso. É que Exatamente nem isso. quando a pessoa vem para mim com crenças em relação ao peso, né? Então ela sobe na balança, da mesma forma que ela olha para a conta bancária e ela cria o drama, né? Então, da mesma forma que a gente lida com o dinheiro, a gente lida com todas as outras coisas na vida. A gente aplica para muitas coisas, porque o que a gente pensa sobre o dinheiro reflete o nosso relacionamento com o dinheiro, né? Então, relacionamento com o dinheiro é a forma como a gente pensa em relação ao dinheiro, e não é uma observação do que existe no mundo. Como que a gente sabe que isso é verdade? Porque outras pessoas têm outros relacionamentos com o dinheiro, que são extremamente abundantes ou extremamente escassos. Uma coisa que eu ouço muito é assim: eu tô com problema, eu tô com problema financeiro, né? O dinheiro é um problema na minha vida, a falta de dinheiro é um problema na minha vida. E aí eu sempre falo: o dinheiro não é o problema, o dinheiro é o resultado. Uhum. O dinheiro é a consequência do seu problema. E aí, quando a gente fala de justamente mudar esse olhar que a gente tem para o dinheiro, mudar a nossa perspectiva, né? Porque é isso que a gente muda a perspectiva. A partir do momento que você trabalha as suas crenças, você olha de outra forma, né? O mundo, como você disse. E aí, né, você olhar mesmo para o que está causando esse desarranjo financeiro na sua vida, e aí sim você vai conseguir liberar isso, trabalhar isso e parar de ver o dinheiro como um problema. Então, assim, o dinheiro não é o problema, ele é só resultado. O ganho de peso não é o problema, né? Ele é o resultado, ou a falta do peso, né? Não sei, porque eu acho que tem os dois extremos, né? Eu já tive esse problema com alimentação. Eu já tive um problema de comer de tudo e não conseguir ganhar peso, e, na verdade, perder muito peso. Eu já tive uma disfunção. E aí eu acho que tem os dois lados. E na verdade não é assim, come isso porque tem mais calorias, ou não come aquilo porque tem mais calorias ou menos gordura. Não se resume a isso, né? Não é disso que a gente está falando. E é por isso que eu falo, você dá dica de investimento? Dou, mas peraí. Como se relaciona com o dinheiro? Vamos falar disso? Né? Vamos na causa primeiro, para daí... Vamos lá atrás. Por que você quer dica de investimento? Por que você quer investir o seu dinheiro? Primeiro de tudo, o que você acredita sobre isso? E aí a gente começa a entender que, na verdade, a pessoa pode investir assim, no melhor investimento do mundo, a melhor rentabilidade do mundo. Se ela não tiver um bom relacionamento com o dinheiro, não é isso que vai melhorar a vida financeira dela. Né? Porque o nosso relacionamento com o dinheiro é o que cria, ou o que cria o nosso resultado final, que é dinheiro ou não dinheiro.
Isso, né? exatamente. Então, eu tinha uma crença que era, eu não tenho dinheiro. É porque quando você falou de olhar para o relacionamento dos nossos pais com dinheiro, esse é o mantra do meu pai, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E não é que eu estou observando a realidade, eu estou criando a minha realidade. Começa Uhum. primeiro com esse comprometimento inconsciente. Porque a gente tem alguns comprometimentos inconscientes. Muitos. E o primeiro dele, se eu falo para mim mesmo o tempo inteiro que eu não tenho dinheiro, não é que eu estou observando a realidade, eu estou criando não ter dinheiro. Eu não estou aprendendo a ter dinheiro. Uhum. Que esse Você é, está se limitando. Entra sim, aí na questão porque financeira, na questão da crença limitante, né? Você está limitando a forma como você olha o dinheiro, você está limitando a forma como você enxerga o mundo. Você limita as possibilidades estão todas aí, um mundo de infinitas possibilidades, né? uhum. Mas você limita. Ah, eu não tenho dinheiro. E como é que a gente limita? A gente acredita naquele pensamento, a gente tem uma emoção, as nossas ações, porque se a gente fala, eu não tenho dinheiro, alguém pode questionar, mas pode ser um pensamento positivo no sentido de você ir buscar o dinheiro, mas não importa, porque as minhas ações não vão ser criar mais dinheiro. Não A são minha, proativas. as A minhas gente, ações serão like, tipo, eu vou segurar o máximo de dinheiro que eu tenho, mas eu não vou criar mais no mundo. Eu não vou uhum, criar mais valor, eu não vou criar mais dinheiro para mim e mais abundância. Porque esse pensamento, eu não tenho dinheiro, ele está atrelado a um outro mindset, que é o que eu acredito sobre dinheiro, que é dinheiro é sujo, ter dinheiro me faz uma pessoa ruim, né? Então, um pensamento sobre o dinheiro, uma forma de pensar, está atrelada a um conjunto de outros pensamentos que a gente chama de mindset, que exatamente. formam a nossa crença. Né? Quando a gente começa esse trabalho que você faz de perguntar sobre os pais e sobre como era o relacionamento com os pais, trazer para a consciência, eu acho super importante, justamente por causa disso. Quando a gente olha para o que fala, então é isso que cria na minha vida o que eu tenho hoje. Uhum. A gente aceita aquilo para que a gente possa devolver para os nossos pais o que eles ensinaram, porque eles aprenderam também da mesma forma que a gente absorveu sem questionar se aquilo era uma verdade absoluta, né? E assim, é engraçado, Mari, engraçado não, mas assim, interessante mesmo a gente olhar para isso, porque a gente não percebe, mas é como se a gente tivesse, de alguma forma, honrando, né? A gente está honrando Sim, aquilo que veio dos nossos pais, dos nossos avós. Então, eu até pergunto também dos avós, porque muita gente teve uma ligação muito próxima com os avós, né? Tem gente que foi criado com os avós, enfim. Então, isso tudo influencia. E assim, uns exemplos muito fortes, né? Eu tive uma cliente que, inclusive, uma linda, porque ela teve uns resultados maravilhosos, assim, em 3 sessões, sabe? Porque ela realmente estava muito focada e muito determinada em mudar. Mas ela ouvia do pai dela, quando ela era criança, que o inteligente era deixar o seu dinheiro rendendo e usar dinheiro de empréstimo para fazer dinheiro. hum, Isso, na realidade dele, naquela época, e com o negócio que ele tinha, isso funcionava. Isso realmente era inteligente. O que ele pagava de juros era menor do que ele rendia o dinheiro dele, entende? Então, aquilo funcionou. Só que isso ficou como verdade absoluta na cabeça dela. E como você disse, ela absorveu sem questionar. Conclusão: todos os meses ela entrava no cheque especial do banco. Todos os meses. Por quê? Porque o pai dela hum. ensinou para ela que ela tinha que pegar dinheiro do banco, que isso era inteligente. Então ela entrava no cheque especial. Só que olha os juros do cheque especial, os juros mais altos que tem hoje, né? E ela consumindo horrores do cheque especial dela, né? Oh, E uau. aí, quanto mais você usa também do seu cheque especial e você tem potencial para pagar de novo, mais você aumenta seu limite. Então ela tinha um limite cada vez maior e cada vez usando mais o cheque especial. E ela chegava a ficar 10 mil negativa no banco. Oh, Todo, todo mês. Por quê? Porque era inteligente. hum. E o engraçado é que ela tinha um comércio e o dinheiro estava lá.
Ela deixava muitas vezes até lá na loja o dinheiro e ela não punha no banco porque ela estava usando cheque especial. Esse era o certo na cabeça dela. Só que ela fez tudo isso, ela sabia que não era. Racionalmente, ela sabia que não era. Tanto que ela me procurou. Eu estou com problema. Eu entro no cheque especial todo mês. Só que inconscientemente era isso que ela estava fazendo. Ela estava honrando o ensinamento do pai dela. Que era o programa que ela absorveu como verdade. E então, assim, também é uma forma de respeito, né? A forma como a gente honra quem ensinou a gente, né? Tanto que quando a gente foi voltar nessa questão, veio muito choro, veio muita cura, veio muitas questões. Uhum. E aí, eu acho que com isso dá para entender bem, né? Uma coisa é eu chegar para ela e falar assim, beleza, vamos tomar uma aspirina para esse problema, né? Uhum. Vamos parar de fazer isso? Vamos cobrir o cheque especial, vamos entender que não precisa. Não adianta, porque como é que ela ia se sentir, né? Não tem como. Então, assim, o que eu preciso trazer para ela é o entendimento do porquê isso acontece com ela. E quando veio com tanta clareza, tão forte, que daí vinha aquele, né? É muito comum, assim, na mentoria as pessoas choram e tal, mas é sinal de pura libertação, né? Tá entendendo tudo, clareou. E a partir de agora, assim, eu até gravei, né, no finalzinho do mês passado, ela falou, preciso muito de um encontro com você. E aí ela me encontrou para falar, e eu fechei no azul. Faz 15 anos que eu fecho no vermelho e eu fechei no azul. E ela não acreditava. E só que ainda, um mindset ainda tão forte, né? Essas crenças ainda tão fortes para ela. Então a gente ainda tem processos aí para fazer para liberar, que ela começou a achar que ela estava fazendo alguma coisa errada. Sim, porque o que ela estava quebrando um comprometimento inconsciente, Isso. né? Que ela tinha com o pai dela. Olha que forte isso! E a gente faz isso com comida. Na verdade, tem, né? Tem dinheiro, comida, nossos comportamentos assim reativos, eles geralmente são muito interligados. Eu até falo, né? Comida para mim é muito óbvio. Eu não tenho essas questões com as finanças. Eu acho que eu tenho uma relação com o dinheiro bem resolvida, mas eu não tenho minha relação bem resolvida com a comida. Eu sei que eu não tenho. Eu sei que eu ainda vejo na comida minha válvula de escape. Né? É interessante porque tendo essa percepção do dinheiro, eu consigo transferir isso de alguma forma para a comida, mas eu ainda não consigo sozinha entender o que causa tudo isso, né? Mas eu sei que eu venho de uma família, enfim, né? Olhando para essa história toda, eu sei que eu posso estar querendo honrar de alguma forma a minha família, o histórico da minha família, sabe? Aquela coisa, crença, né? Italiano, não, italiano se reúne em volta da mesa. Italiano gosta de comer, né? E aí, alguém vem em casa, a primeira coisa que eu faço preciso preparar um bolo, preciso pensar em mais alguma, precisa ter mesa, né? Eu associo o amor, o carinho, o cuidado com comida. Por quê? Né? Então, é olhar para isso e não falar assim, vou parar de comer bolo, gente. Vou cortar o bolo da minha vida. Não vou mais comer bolo, porque o bolo é o problema. Aí que tá, não é? E quando a gente está olhando para o bolo e para a nossa conta bancária como problema, a gente não consegue olhar para o real problema, que é o pensamento. Porque é bem fácil a gente eliminar o bolo. Difícil é o que fica quando o bolo não está ali. O que é que fica quando o bolo não está ali? O que é que fica quando o cartão de crédito e o dinheiro não estão ali? E às vezes a gente olha. Gera um problema maior, Mari. Claro, a gente adiciona outros problemas porque a gente resiste a olhar para o real problema. Isso. Porque é muito mais fácil a gente falar, o meu problema é bolo. É bem fácil falar que o problema é o bolo, que o problema é o dinheiro. Porque o real problema está um pouco mais abaixo daquilo, está um pouco mais acima, na verdade, né? Que é a forma como a gente se relaciona com a comida, se relaciona com o dinheiro, que está levando a gente a ter essas ações. Quando a gente tenta mudar, eliminar o bolo, né? Eliminar o cheque especial e tentar fazer alguma outra ação que entre em conflito com o que a gente realmente acredita, a nossa crença sempre vai ganhar. Porque a nossa crença é mais forte quando a gente não está consciente dela. Por isso, esses comprometimentos inconscientes, eles sempre vão levar as nossas ações inconscientes também, porque ela não sabia qual eram as ações dela que levavam ela a
entrar no cheque especial todo mês. Ia fechar no... Ela não entendia o que acontecia. Ela não entendia. Né? Tipo, eu tenho um problema com dinheiro, mas o problema E aí não a era. pessoa vem pra mim falando, olha, eu tenho um problema, eu entro no cheque especial. Ai, que problema, meu cheque especial, minhas contas não batem, ó, tô no cheque. Esse não é o problema. O problema é, né? Esse é só o resultado. Isso aqui é só assim, a confirmação de que existe um problema. Uhum. Mas não adianta a gente simplesmente falar assim, ó, vai lá e fala pro banco tirar esse seu limite do cheque especial. Vai lá e corta seu cartão de crédito. Não é isso. Não é isso. Vai lá e, ó, não compra mais bolo, tá? Não compra mais farinha para fazer bolo. Não faz mais bolo na sua casa. Daqui a pouco, eu falo isso para as minhas clientes. Se eu falar assim, vou cortar o carboidrato da minha vida, dura 3 dias. No quarto dia, eu como uma pizza sozinha. Porque a gente precisa... eu aumentei o problema. Isso, a gente precisa descobrir o que é que está levando você a ter esse desejo pela comida. Isso. A gente pode até, com as ferramentas certas, a gente traz a pizza para dentro de casa e ainda assim a gente não precisa agir naquele impulso de comer para a gente descobrir o que é que os seus pensamentos e as suas crenças de comida estão levando você a fazer. Né? Porque o comer está na linha da ação, mas existem algumas outras coisas que a gente precisa olhar que estão levando àquela ação. E se a gente tirar a pizza, vai durar uma semana. Semana que vem você está na pizza de novo. Exatamente. É que nem eu com sorvete. Chegava sexta-feira, toda sexta-feira tinha que ser um pote de sorvete. Hoje eu paro na segunda colher de sorvete. Mas eu precisei olhar para o que estava ali, me levando a querer comer aquele sorvete. Da mesma forma que a falta de gerar o dinheiro é também um resultado que eu tenho hoje. Que eu estou trabalhando no meu relacionamento com o dinheiro para que eu possa ter as ações que estão alinhadas com o resultado que eu quero. E também, da mesma forma que você está observando o seu relacionamento com comida, mesmo tendo um relacionamento bom com dinheiro, eu tenho um relacionamento bom com comida, mas o meu relacionamento com dinheiro também não é bom. Então, é interessante que a gente tem o problema trocado, né? Mas é assim, e é muito interessante porque realmente muitas pessoas têm dificuldade justamente com essas duas questões, né? Isso. E são duas questões, é o que eu falo, é emocional, né? É a fome emocional, é o desejo de comprar emocional, movido por um impulso emocional. São compulsões. O que acontece, o que acontece é a gente entrar numa bola de neve, porque uma vez que você compra alguma coisa, aquilo te dá um prazer imediato, né? E aí você fala, nossa, que delícia, comprei. Chega em casa, vem a fatura do cartão de crédito, aquilo dá um efeito, um baque, né? Você fala, nossa, tem um efeito negativo, né? Só que daí o que você se acostumou a fazer para trazer prazer para sua vida? Comprar. Então, você vai rebater esse efeito negativo como? Saindo para comprar mais. E vira uma bola de neve. Eu ensino exatamente isso, que a gente tem os prazeres verdadeiros da vida e os prazeres falsos. Comer demais, comer essas coisas que fazem com que o nosso corpo ganhe peso, mais peso do que a gente quer, ou comprar as coisas por impulso, são prazeres falsos. Por quê? Porque a matemática desse prazer é, eu como, eu ganho peso. Eu compro, eu entro em débito. Né? Então, o resultado final dessas ações não trazem um prazer duradouro. Isso. Né? Isso. Porque o prazer duradouro da gente... É o prazer imediato, mas não é a realização, né? Não é aquilo que traz aquela coisa de verdade, não é de verdade. É isso. E o que a gente está fazendo ali é buscando a gratificação instantânea, ao invés de aprender a cultivar a gratificação atrasada, né? Eu não sei qual que é o termo em português, mas é aquela gratificação que, quando você aprende, né, que vai ser desconfortável cultivar aquele resultado final, por exemplo, do corpo,
do corpo magro ou do corpo saudável que você busca e não comer a pizza. Vai ser desconfortável não comer a pizza, vai ser desconfortável não gastar aquele dinheiro. Porém, daqui 3 meses, daqui 6 meses, você vai ser uma outra pessoa com outros resultados que você teria se você respondesse a todos esses impulsos hoje. Né? Mas é claro, a gente precisa ter as ferramentas certas para investigar o que está causando aqueles impulsos. Não adianta a gente simplesmente eliminar as Porque senão a gente destapa também, como eu falo, né? A gente destapa uma panela e aí o que eu faço com isso, né? Então você precisa ter justamente, né, as ferramentas certas para poder lidar com tudo isso, porque senão você tá lá, tem uma panela de pressão tapadinha, e você vai tirar a tampa, e aí? É uma bagunça. Vai explodir ali, a pessoa não vai saber o que fazer. Não vai saber o que fazer, então a gente precisa olhar para isso. E é interessante que não importa a área que a gente foque, a gente precisa começar por uma área. Se a pessoa começa com dinheiro, ela vai conseguir aplicar esses ensinamentos para as outras áreas. Né? Que da mesma forma que você trabalhou com o seu relacionamento com dinheiro, em algum momento você vai focar no seu relacionamento com comida. Da mesma forma que eu curei o meu relacionamento com comida, agora eu estou focando no dinheiro. Sim. Então, a gente precisa focar em uma área. Eu acho que esse é o coaching que a gente faz. A gente foca em uma área. Então, não importa qual é a área que você começa, né? O resultado nas outras áreas vai expandir se você realmente aplicar o que você aprende em uma área. Porque, na verdade, a área que você começa é aquela que te incomoda. É aquela que você percebe como um problema. Mas que, não na tem verdade, uma área que é melhor que a outra. Não tem, né? Na verdade, o que a gente precisa é justamente esse olhar integral, né, da coisa. Só que se a gente foca numa coisa, vai ficando mais perceptível pra gente qual é o nosso padrão, qual é o nosso modelo mental, da onde vem tudo isso, e também as mudanças. Então, se eu resolver olhar para tudo ao mesmo tempo, eu não vou perceber as mudanças, porque é naquilo que eu dou foco que floresce, né? Então, não, eu vou colocar meu foco aqui. Nossa, olha só, fechei no azul. Percebi já a mudança. A partir disso, ela pode começar agora a expandir esse olhar, como você disse, para outras áreas. Mas eu acho que a gente precisa o foco e o cuidado, porque também a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e acaba não dando conta. Né? A gente não dá conta. Mas esse alinhamento geral, ele acaba acontecendo, né? Então a gente foca numa coisa e automaticamente as outras vão se alinhando, porque tanto comida quanto dinheiro, eles são muitas vezes, né, a ilustração de um desarranjo emocional. Com certeza. A ilustração de um desarranjo geral na nossa vida, mas que se manifestam através de um mau relacionamento com o dinheiro, de um mau relacionamento com a comida, de escolhas ruins, né, de maus hábitos, e muitas vezes com os dois. Já atendi muita cliente que tem a coisa com os dois, né? As minhas clientes também têm a mesma, o mesmo relacionamento que elas têm com a comida, elas têm com o dinheiro. Isso. Ou elas têm com alguma outra parte da vida delas que é outra forma, porque o nosso relacionamento com o dinheiro e com a comida nada mais é do que uma forma da gente se distrair do nosso relacionamento com a gente mesmo. A gente tem um relacionamento com a gente mesmo ruim, a gente cria esses problemas que não são realmente o problema, não é o problema real. A gente transfere a culpa, né? A gente bota a culpa num negócio, ele fica mais fácil, né? Fica mais fácil porque dói olhar para o nosso relacionamento com a gente mesma. Então, é quando a pessoa se rebela contra a dieta, se rebela contra o plano financeiro, mas essa é uma evidência importante de ser olhada. Quando a gente se rebela contra o planejamento financeiro e o planejamento alimentar. Isso. Porque o nosso relacionamento com a gente mesmo, como que a gente faz com que a gente se comprometa com algo a longo prazo, né? Quero agradecer imensamente a presença da Lúcia nesse episódio de hoje, porque foi extremamente valioso para mim ter uma conversa tão profunda sobre o relacionamento com o dinheiro, sobre o mindset e como que a gente pode começar a observar
as áreas de mudança na nossa vida. Se você quer saber mais sobre o trabalho da Lúcia, eu vou deixar aqui para você como que você pode encontrá-la. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, a mesma coisa, ok? Então, eu falo com você no próximo episódio. Muito obrigada por estar aqui e eu te vejo na sexta-feira que vem. Um grande abraço e até mais. Hey, para você que está adorando o conteúdo desse podcast, eu tenho uma super novidade. Quer elevar o seu autoconhecimento para gerenciar sua vida emocional mais de perto, com maior autocontrole? Venha fazer parte do programa Sucesso Emocional, onde nós passamos 6 semanas juntos e eu te ensino ferramentas que irão revolucionar a sua vida emocional daqui para frente. Obtenha mais informações pelo e-mail sensitivecoaching101@gmail.com, disponível na descrição desse vídeo.